A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro de Esther. O tema de hoje é Esther é coroada rainha. E é baseado nesse comentário que eu gostaria de conversar com você um pouco sobre esse acontecimento, que ele é muito interessante para nós. Mas nós precisamos observar como Esther, sendo uma judia, se torna então uma rainha dos persas, casando então com o rei Assuero. É importante observar sobre o cenário em que os judeus viviam na Pérsia. Vale ressaltar de que alguns milhares, podemos dizer assim, judeus que viviam ali, viviam porque queriam viver, na verdade. Eu já comentei um pouco antes, eles tiveram até liberdade de voltar para suas terras, mas alguns deles viviam morando ali, tinham refeito a vida e tal. Apesar de não estar na sua terra, mas estavam lá vivendo. E entre o rei da Pérsia, entre o reinado, várias pessoas de outros povos e outras línguas estavam lá, moravam lá, poderiam então até mesmo manter a sua língua de origem e enfim. Bom, é esse cenário. Mas vale ressaltar que para se tornar uma rainha dos persas, ele precisava que fosse entre 7 famílias, das famílias mais, vamos dizer assim, das famílias principais dali dos persas. Vale ressaltar que o casamento entre eles geralmente era feito de maneira que tinha um poder político e um poder monárquico, ou seja, casava-se com alguém da mesma, vamos dizer assim, do mesmo nível da monarquia ou quem sabe do mesmo nível político, para que pudesse então as alianças continuar sendo feitas. Então um rei, um príncipe, casaria com alguém que fosse também da mesma linhagem dos monarcas, ou quem sabe de alguma linhagem também política, mas desde que fosse ali um pouco mais fechado. Segundo a história, diz que precisava ser entre as 7 famílias, as famílias principais do reinado. Por aí já começa de que a rainha Esther não tinha nenhuma chance de se tornar rainha. Mas nós estudamos no capítulo 1 que a rainha Vasti perdeu o trono e agora então é chamado o rei juntamente com seus príncipes. Então agora é feito um edital, é publicado esse edital para que fosse conclamado em toda a cidade de Suzã, para que as donzelas, as virgens, as mais belas, as mais bonitas, então fossem chamadas para que o rei escolhesse a nova rainha. Como disse para você, rainha Esther não tinha nenhuma possibilidade. Mas agora, como a gente olha também para o cenário, a gente começa pensando assim, poxa, mas foi muito rápido. Na verdade, não foi muito rápido. O episódio que nós estamos estudando, que está em foco, é quando Assuero reina sobre a Pérsia. Ele reina por aproximadamente 21 anos. Ele estava no seu 3º ano de reinado, quando ele fez aquele banquete estupendo, como nós falamos na ministração passada. E então é nesse inteirinho que começa a aparecer a rainha Esther. E até o final vamos dizer assim, daquilo que Deus fez por intermédio dela, durou aí 10, quase 11 anos. Então a história, para a gente poder olhar para a história de que não foi assim num pequeno espaço de tempo. Para a gente poder ter um aprendizado também desse momento de Esther, né? Por quê? Porque Esther, ela não tendo nenhuma possibilidade, sendo filha, vamos dizer assim, de uma pessoa que estava cativo, além de tudo, órfã de pai, criada por um primo, vamos dizer assim, um padrasto, um primo que lhe adota como filha, e ainda, além de tudo, num país dos persas, que não tinha essa possibilidade. E a gente vê Deus operando através, como nós falamos no vídeo passado, de que mesmo não aparecendo o nome de Deus, mas Deus estava trabalhando. Vale ressaltar também que Esther, ela é entre aquelas 7 principais que são escolhidas. Parece assim que o edito do rei existe
houve alguma falha, porque entra Ester, que não é dos persas, entra lá no meio. E a palavra de Deus diz que Ester, ela alcança a graça do rei, e o rei, no mesmo dia que vê Ester, o seu coração enche de alegria por ela, ele faz um banquete, coloca a coroa real, e ela se torna rainha, então, dos persas. Vale ressaltar, queridos, nesse comentário muito importante que você vai estudar na EBD, de que Ester, mesmo sendo uma pessoa simples, sendo uma pessoa humilde, ela não perdeu o foco de continuar sendo fiel a Deus e obediente às palavras do seu pai, mesmo sendo um pai de criação. Ela manteve todo o princípio. Uma outra coisa que eu acho interessante no texto também é que a rainha Ester, quando ela chega no trono, ela não esquece de onde veio. Ela faz de tudo para que Mardoqueu ou Mordecai, como seja a sua versão aí, ele também assuma um papel influente no reino também de Assuero. Ele vai então para trabalhar também na porta, no fórum da entrada ali do rei. Ele galga posição importante, ou seja, ela não esqueceu. Ela poderia muito bem, bom, agora eu sou rainha, agora eu tenho de tudo, eu sou poderosa, então que o restante que fique. Não, ela continua mantendo o seu papel de fidelidade, de humildade e de reconhecimento por aqueles que lhe ajudaram. A lição que nós aprendemos também com Rainha Ester é de que o tempo que durou, meus irmãos, esse tempo que durou até que ela se tornasse, e nos próximos episódios nós vamos estudar sobre, vamos dizer assim, sobre Mordecai ser colocado como o grande homem do rei, o homem de confiança do rei, aquela tragédia toda de Amã, que nós vamos estudar mais na frente um pouquinho, mas vale ressaltar uma coisa, o tempo. Aprendamos com essa lição também o tempo de Deus. Muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus operar é dentro da nossa ótica, dentro da nossa visão. Ah, mas está demorando, porque eu tenho promessa, isso, aquilo, outro, e a coisa não chega. Lembra, vou te mostrar, vou te fazer lembrar, pelo menos de alguns personagens bíblicos que Deus usou. E sempre na história do povo de Deus, Deus levantou homens e mulheres para trabalhar, ou quem sabe para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. É isso mesmo que eu estou lhe falando. Deus sempre levantou homens e mulheres para esse fim. Eu tenho falado já umas 2 vezes sobre provisão e providência. Provisão é aquilo do momento, providência é aquilo que vai acontecer depois. Pois é, Ester, Deus já estava trabalhando numa providência para o que ia acontecer com o seu povo mais tarde. Lembra de Moisés? Moisés, quando Deus o chama, Deus já tinha um projeto pronto. Ele estava simplesmente dizendo, eu já providenciei, vai chegar só a hora da execução e você vai executar. Lembra de Josué? Quanto tempo Josué serviu a Moisés até que ele assumisse a liderança de Israel? Lembra de Eliseu? Quanto tempo Eliseu serviu Elias até que um dia ele se tornasse o profeta principal com porção dupla do Espírito de Deus sobre a vida dele? Que Deus te abençoe. Este é o meu pensamento acerca de Ester, acerca de que Deus sempre usou e vai usar pessoas na hora certa, no momento certo, para o trabalho certo. Deus te abençoe, querido, que você possa aprender na EBD, nesse domingo, muito mais ainda, com um tempo maior para você se edificar muito mais. Deus te abençoe e até o próximo, se assim o Senhor Deus nos permitir.